Salve, salve, meus amigos e amigas do programa Fala Capoeira. Nessa tarde, exatamente do dia 20 de setembro, nós estamos entrevistando a contramestra Negatana, da Capoeira EC Brasil, de Guarulhos. Ela vai estar falando um pouco sobre o trabalho dela, o desenvolvimento das ações realizadas dentro do âmbito cultural e também um pouco sobre a sua história pessoal, sua história de vida e sua luta, suas batalhas diárias. Antes de tudo, muito obrigado, contramestra, por nos receber na sua casa, mesmo de forma online. Muito obrigado, gratidão por esse carinho e falar um pouquinho da sua história, que tantas e tantas pessoas te admiram. Primeiramente, eu quero agradecer a você pelo convite, pela a força que você vem dando aí, vem fortalecendo a capoeira e nós também, mulheres, é muito difícil isso acontecer, então agradeço muito de coração. E agora eu vou me apresentar e falar um pouco sobre mim. Eu me chamo Rosiane Maria da Silva, meu nome artístico cultural é Contramestra Negatana. Nasci em Pernambuco, porém não conheço o lugar onde eu nasci, porque eu saí de lá nova, bem novinha, bebezinha, então não tive a oportunidade de conhecer e também não voltei lá ao local. Tenho 2 filhos, que se chama Kennedy e Cauã, um vai fazer 18 anos, o outro vai fazer 12 anos. Faço parte do grupo Capoeira EC Brasil, no qual o fundador é o mestre Dinho Caruaru. Segundo o mestre Dinho Caruaru, ganhei eu, que estou aí na luta junto com ele, aí, fortalecendo, preservando o grupo. E aí vou contar um pouquinho sobre a minha história dentro da capoeira. Primeiramente, eu vou falar um pouco como que foi essa trajetória, esse conhecimento, como que eu cheguei até ver a capoeira, Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu venho de família pobre, Venho de família pobre, no qual a gente precisava ajudar os meus pais a se manter. Então, com 7 anos de idade, eu vendia cocada e vendia banana. Porém, o meu pai ele era que nem um cigano. Ele ficava 2 anos aqui em São Paulo e 2 anos na Bahia. Aí chegava na Bahia, passava 2 anos, quando ele estava conquistando algo, ele vendia tudo e vinha para cá. Na Bahia eu vendia mais banana, essas coisas assim, e aqui em São Paulo cocada. Então, meu primeiro contato com a capoeira, não que eu comecei a praticar, foi aos 9 anos de idade, no qual eu saí para vender banana na feira, Eu vendia mesmo assim de porta em porta, só que lá era as casinhas que já era construída na feira, Bom Jesus da Lapa, Grovilha Nova. E aí eu me deparei com uma roda de capoeira, porém uma roda muito diferente do que é hoje, Ali, hoje em dia eu consigo compreender uma roda de capoeira, mas era mais capoeira show. E eu vi ali um rapaz assim que não me sai da memória, tinha uma roda de bicicleta e entre essa roda tinha várias facas assim, E o rapaz ali saltando por dentro e a galera colocando dinheiro e 2 jogando capoeira, uma coisa assim bem de show, Bem representativa. E eu me encantei, então eu fiquei ali por um bom tempo parada, encantada, vendo, ao invés de estar vendendo, eu parei e fiquei. Meu pai estava perto, minha mãe estava perto. Eu parei e fiquei, então foi uma atração assim muito forte que eu senti naquele momento. Só que eu tinha medo de pedir para o meu pai, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar, tinha medo de pedir para minha mãe. E também lá na Bahia eles não divulgaram a questão, temos aula, eles estavam fazendo show. Então passou um tempo, eu vim para cá, para São Paulo novamente, continuava trabalhando, então não tinha essa oportunidade de fazer um curso, por exemplo, curso técnico, não tinha essa oportunidade de entrar numa cultura. Infelizmente, era o que a vida proporcionava naquele momento. Mas com essas minhas andanças aí pelos bairros, eu encontrei um grupo de capoeira que se chamava Capoeira Beija-Flor Primitivo. Então, eu pegava, saía para vender, e aí eu me informei como que eram as aulas naquele lugar. Então, eu sabia que toda sexta-feira lá tinha roda de capoeira, só que eu não podia praticar. Então, toda sexta-feira, isso já com 15 anos, a sexta-feira eu ia para a roda ficar simplesmente assistindo, porque eu não tinha coragem de chegar até o professor. Até porque Quantos anos você tinha? 15. 15 anos. Só que eu não comecei aí ainda. Aí eu ia toda sexta-feira, eu chamava uma amiga minha que se chama Sheila, e ela era muito parceirona, Eu falava, Sheila, por favor, vamos na capoeira ali, para a gente assistir uma roda de capoeira. E o som do berimbau, aqueles movimentos bonitos, me atraía muito. Ela falava, ela não gostava, Mas ela ia porque ela era minha amiga. Então eu ficava lá 2 horas lá assistindo de longe e nada. Um dia
Já com 17 anos de idade, eu comecei a fazer um bico que eu conseguia ter o dinheiro para mim, que até então eu trabalhava, mas eu não tinha tanto de dinheiro. Era para ajudar no sustento mesmo familiar, então eu não pegava nada. Eu comecei a fazer um bico e conseguia pegar algum dinheiro, então eu fui atrás para saber sobre a capoeira. Aí encontrei esse mestre que se chama Fernando Lagartixa na rua, e o mestre Dinho Caruaru, ele era professor do grupo, né? Que atualmente é meu esposo. Então eu falei para ele, olha, eu queria fazer capoeira, como que eu faço? Aí ele falou para mim lá. Outra vez eu fui lá, estava tendo roda e não tive muita atenção. Outra vez, próximo de casa, tinha um batizado, eu ficava seguindo, sabe? Onde eu descobria que tinha o som do berimbau, eu ia atrás. E na insistência. Então, tinha um batizado próximo de casa e o grupo que eu me encantei foi o grupo dele. E aí eu encontrei ele lá, de novo, nesse evento e falei assim, eu queria muito fazer capoeira com você. Aí isso me chateou, porque ele disse assim, olha, o rapaz aqui dá aula aqui na sede, né? Então, procura ele aí ver como que é. Só que eu já acompanhava o grupo dele há muitos anos. Aí eu saí chateada para casa e aí, em uma outra oportunidade, ele começou um projeto numa rua debaixo da minha casa, que se chamava Projeto Beira Embalada, né? E de 17 para 18 anos foi quando eu vim conseguir praticar capoeira. Antes disso, nesse meio termo, minha irmã conheceu um casal de irmãos que era capoeirista da Bahia, né? E que minha mãe tinha um bar também, eu sempre trabalhei em bar e em comércio, né? E eles iam e ficavam mostrando os movimentos, tipo capoeira de rua, mostrando. E aí eu já me achava que era capoeirista, porque quando ele saía, eu ficava fazendo uns golpes que não tem nada a ver, que hoje em dia eu dou muita risada. E eu achava que eu jogava capoeira, que era capoeirista. Até então, quando eu entrei nesse projeto Birimbalada, no primeiro dia eu treinei um dia, no segundo dia já tinha uma apresentação e eu fui obrigada, assim, fui jogada. Ó, toma roupa, se vira, olha o que o povo está fazendo e faz. E era uma apresentação de puxada de rede e uma roda de capoeira. Aí eu entrei na roda de capoeira sem nem saber o que fazer, fazendo aquilo que eu fazia na rua. Então, com os 17 anos de idade, foi onde eu vim ter a oportunidade. Nisso, eu tenho um irmão que é 5 anos mais novo que eu, hoje em dia ele é professor. Eu acabei arrastando ele para a capoeira também, juntamente comigo. E, a princípio, eu digo assim que o que me atraiu na capoeira foi um conjunto de coisas. Mas o que mais me atraiu assim foi o som do berimbau, sabe? Aquela energia que é incontrolável, como se fosse uma espécie de imã, que onde está, você te chama e você precisa ir, precisa estar lá. E aí, desde o começo, para mim, a capoeira foi um processo de resistência, porque eu tinha que me virar sozinha, comprar minha roupa, pagar minha corda, até eu não casar com minha cedinha. Aí, nesse tempo também, eu conheci o mestre, que hoje é mestre, mas na época não era, e a gente começou a conversar, e aí a gente teve um relacionamento, tive meu filho, né? Meus 2 filhos nasceram praticamente dentro da capoeira, joguei grávida até os 9 meses, assim mesmo, na semana de nascer os meninos, eu jogava, então, por isso que são tudo elétrico, né? E aí, para mim, foi quando eu digo um processo de resistência pela dificuldade, porque vontade eu tinha, mas eu via que era muito difícil, e às vezes, para mim, parecia que era uma realidade distante. Assim como fazer um curso, por exemplo, minha mãe dizia assim, olha, não vou pagar um curso para você, porque se eu pagar para você, eu tenho que pagar para os 4, então ninguém faz, né? E aí eu tinha as minhas vontades, então eu tive que ir atrás. No começo, se eu falar que eu tive apoio, eu não tive apoio mesmo, foi uma força de vontade minha, nem apoio de família, assim, de ninguém, foi uma coisa que partiu de mim mesmo. E hoje em dia era para mim não ser capoeirista, porque surgiram muitas coisas que me levavam a desistir da capoeira, né? Muitas coisas que acontecem no mundo da capoeira e que acontecem assim de desânimo mesmo. Eu me lembro um dia que eu conto isso para os meus alunos, né? Eu tinha uma euforia assim muito grande pela capoeira e era um dia de roda de capoeira e estava caindo uma tempestade. Aí eu fui olhar, não tinha guarda-chuva, só que eu queria estar na roda. E aí eu peguei, saí, chamei meu irmão, a gente corria, parava num ponto, corria, enfim, chegamos na academia todo molhado, né? Todo molhado. E aquela roda não era para a gente ir, por quê? Falavam para a gente, tem roda de sexta-feira, mas vocês não podem ir, só pode ir os alunos graduados para cima. Só que não adiantava, eu ia mesmo de terno.
Quando eu vi, eu estava lá, ficava no canto. Cheguei lá toda molhada, torci a calça, fui no banheiro, tirei toda a minha roupa, torci, coloquei no corpo de novo e comecei lá a jogar, né? Na hora que tinha oportunidade, que não era tão fácil também naquela época. Você quer fazer alguma pergunta? Eu estou falando diretão. Não, tá ótimo. Eu ia te perguntar exatamente sobre essas referências. Você falou sobre seu primeiro contato com a capoeira, citou, né, da questão do teu mestre, né? E outras referências. Eu queria que você falasse um pouco sobre as outras referências que você teve, né? Referências mestras, referências mestres, além, né, da pessoa que se oficializou como seu mestre. Você quer falar um pouco dessas pessoas, essas referências? Sim, vou falar um pouco dessas referências e antes eu vou falar só mais uma coisa que é referente assim. Quando eu entrei na capoeira, eu nunca imaginava que eu ia chegar até onde eu cheguei. Eu simplesmente entrei nela sem pensar o que queria ser, né, diante. Eu não pensava assim, eu vou entrar, vou ser uma contramestre, eu vou ser uma professora. Jamais, eu só sabia que eu queria praticar capoeira. Então, minha formatura foi em 2009. Justamente na minha formatura, eu estava gestante de 8 meses do Cauã, do meu filho mais novo. Em 2009, eu me formei, a graduação de formada mesmo. Em 2015, eu peguei a graduação de professora e 4 anos depois, a contramestre, né? A graduação de contramestre, que foi a critério do mestre, né? Ele tem os critérios dele de qual trabalho você está fazendo na sociedade, como que é, enfim. Na época que eu entrei, uma grande referência que eu ouvia muito de mulher é pouco, né? Eu só ouvia falar dela, porque a gente sabe o quanto que tem esse preconceito aí de disseminar e de falar sobre as mulheres na capoeira. Eu ouvia falar da Mestra Mara, que era uma grande referência, assim, uma mulher que é uma grande guerreira, que está aí representando, se eu não me engano, desde os 12 anos de idade na capoeira. Né? Eu ouvia falar muito nela, nossa, a Mestra Mara joga muito, a Mestra Mara jogava capoeira grávida, então eu peguei isso como referência para mim também. Não tive muitas referências de mulheres na capoeira, justamente pelo o processo do grupo no qual eu passei, né? Que depois a gente fez essa divisão de grupo. Eu passei 8 anos no grupo Igreja Afro Primitivo, e depois desses 8 anos, tudo foi a fundação do nosso grupo. Já foi uma combinação pela uma espécie de ideologias diferentes, pensamento diferente, enfim, né? Não vou entrar muito nisso. Mas as referências eram poucas, então eu tinha mais referências de capoeiristas homens do que mulheres. Por exemplo, eu só havia falar da Mestra Mara, só. E a Mestra Cigana do Rio de Janeiro, né? Mas era muito difícil escutar falar dessas mestras. Então, quando eu comecei a capoeira, minha referência, por exemplo, de musicalidade das primeiras músicas era o mestre Jogo de Dedo, né? Que é as músicas de capoeira Angola. Aí depois tem alguns mestres que eu não vou falar o nome de todos, mas eu tive outras referências aí no mundo da capoeira, às vezes não compensa falar também, né? Mas foi mais homens. Então foi o meu mestre, o mestre Fernando, o mestre Dinho e os grandes mestres que são dos grupos maiores que, querendo ou não, acaba sendo as referências da capoeira que você mais ouve falar, né? Grupo Abadá. E aí a gente começa a ir buscar musicalidade de capoeira e você acaba se baseando naquela pessoa que tem um tipo de música, então acaba sendo sua referência também, né? Mas eu digo assim, referência de dar força, assim, de falar assim, olha, essa pessoa aqui com uma referência que esteve próximo de mim, foi muito difícil. Muito difícil. Até porque era o que tinha, né? Era o que se oferecia. Quando eu falo tinha, era o que se oferecia como nas revistas, como grandes referências, como bons e bases. Você não tinha, até por ser, sim, muitas pessoas ficam bravas com a gente quando a gente fala, até por ser de uma cultura muito masculinizada e muito machista. Sim, muito sim. machista, né? A gente tem que falar isso. E é tanto que é uma cultura, assim, eu vejo não a capoeira como uma cultura machista, mas os praticantes da capoeira. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de buscar entender a capoeira no seu contexto histórico, né? E eu entendo a importância disso porque eu consigo fazer essa divisão e ter um olhar diferente. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem pessoas na capoeira que é machista, tem pessoas na
capoeira que é preconceituosa e é um lugar que não é para ser dessas pessoas, mas existe. Então, eu fui buscar ela dentro do contexto histórico. Se você for buscar a história da capoeira, você vai falar de grandes representantes de capoeira, mas pouco se fala das mulheres. E teve muitas mulheres guerreiras, muitas mulheres que representaram e que lutaram para essa preservação dessa cultura. Mas não é falado. É que nem a gente vai falar de Zumbi, mas quando que se fala de Dandara? Agora, muito recente, né? Quando que fala das mulheres que representaram a capoeira, que foram as mulheres ali que também passaram pelo processo muito forte assim de resistência dentro da capoeira. Muito difícil. Então, eu não tenho nada a reclamar da capoeira, porque a capoeira ela só acrescentou na minha vida. Porque eu acho que se não fosse a capoeira, eu não seria essa mulher que sou hoje, essa mulher resistente, porque eu me considero uma mulher resistente, uma mulher guerreira, e que estou sempre à busca, né, de mais conhecimento, sempre buscando fortalecer e preservar essa cultura. Mas se não fosse a capoeira, eu não seria, eu ia ser simplesmente a Rosiane. E hoje em dia eu falo assim com muito orgulho assim, do meu nome, Contramestra Negatana, que foi uma autoafirmação para mim. Não é fácil você ser chamada e reconhecida. Olha, fulano de tal, principalmente para mim, mulher. Como eu casei com um capoeirista, era alguns lugares que ia, olha, vou apresentar para vocês a esposa do mestre Dinho. E aí eu falei, o quê? Eu não sou, eu posso ser a esposa do mestre Dinho, mas não é assim que eu quero ser reconhecida. Eu sou uma pessoa individual, eu tenho a minha independência, apesar de precisar das pessoas, mas eu sou a contramestra negatana. Então, eu falava mesmo brava, sou a contramestra negatana, né? Então, eu sempre fui muito assim, de ter o curso firme, assim, sabe? De quando eu quero uma coisa, eu quero. Então, isso me ajudou muito de afirmar essa minha identidade e não querer ter essa dependência de ser conhecida como a esposa do mestre, de não querer ter prioridades, porque a gente vê muito falar isso, é a esposa do mestre é prioridade. Não, eu não quero ser tratada com prioridades porque eu sou a esposa do mestre, eu quero ser tratada como um ser humano que merece respeito, assim como qualquer cidadão e cidadã, né? Então, eu tenho muito orgulho desse nome. Quando me chamam de Rosiane, eu estranho muito. Só não na faculdade, em alguns espaços assim que não tem jeito, mas hoje em dia, até no meu trabalho, eu sou conhecida também, eles me chamam, perguntaram para mim, como que você quer ser chamada? Isso para mim foi uma vitória dentro do meu, né? Porque eu ia para os empregos que eu não decidia como eu queria ser chamada, né? E aí uma coisa muito importante assim de se falar assim, a questão do meu trabalho, que para mim também foi uma conquista, porque hoje eu sou uma arte educadora de capoeira e não foi fácil para mim, né? A gente começou um trabalho na associação, fiquei 8 anos dando aula de graça, sem ter nenhum tipo de reconhecimento, de ajuda de custo, de nada, né? Simplesmente de graça. Passei muita necessidade, eu, Mestre, passamos mesmo, né? Filhos pequenos, porque a gente via que tinha que trabalhar fora, mas queria apostar nessa coisa da capoeira. Infelizmente, a gente ainda não tem o reconhecimento que deveria, mas hoje em dia a gente consegue ser reconhecido como arte educador e receber por isso. Então, para mim, eu sou muito feliz por isso, assim, de trabalhar com o que eu gosto. Né? É isso que eu ia te perguntar, contramestra. É isso que eu ia te perguntar. Fala um pouco os seus trabalhos hoje, onde você tem trabalho. E onde você teve, né? Porque você falou desse trabalho de arte educadora, de uma forma voluntária, é isso que você fazia? Sim, é isso. Forma voluntária. Olha, isso. A primeira vez que eu fui dar aula, eu fui jogada para dar aula com corda verde. Em um asilo, no espaço de um asilo que tem aqui, Sítio São Francisco. Era um asilo, o mestre pegou espaço, mas ele queria segurar e não tinha pessoas para ficar. E, tipo, ele disse assim, se vira, né, Gatana? Eu peguei aqui, só vim fazer essa primeira apresentação, você vai ficar. Então, fiquei um bom tempo lá, tipo, mas assim, tempinho assim, tipo, 6 meses. Então, a partir da minha corda verde, já vinha, aos poucos, tentando compreender o que é um trabalho social. Sim, então eu com corda verde, eu fui jogada da aula no espaço. O mestre pegou um espaço para dar aula, não o mestre Dinho, o mestre do qual estava, e era um asilo, um espaço de um asilo. E aí ele foi lá, fez a apresentação, me chamou, e na hora ele disse assim, você que vai dar aula aqui nesse espaço. E eu, o que eu vou dar se eu não sei fazer?
e faz o que você faz o que você sabe. Ou seja, se eu aprendesse uma giga, era a giga que eu dava aula lá, né? Uma comunidade bem carente, um monte de criança. Aí fiquei um tempo lá e depois eles cederam espaço para as outras atividades. E aí eu fui na escola, próxima aqui de casa, e peguei um espaço lá na escola para dar aula no final de semana. Eu dei continuidade como se eu já fosse, né? Eu dei aula uma vez, eu sou professora. Então, peguei e fiquei ali num bom tempo também. Aí, o mestre Dinho, ele dava aula desde 2000, ele tinha um projeto que era Capoeira C Brasil, mas projeto ainda não era grupo, né? Então, ele dava aula nessa escola no ano de 2000, tinha muita criança, e eu passei a compartilhar, não em 2000, mas em 2002 para frente, 2003, a compartilhar esses treinos com ele, tá ali no suporte, aprendendo junto, né? Porque o fato de você estar tentando ensinar algo para alguém, você também está aprendendo. É tipo, você treina hoje para ensinar amanhã, né? Então, era assim. Depois desse espaço na escola, ficamos muitos anos lá com esse projeto, até virar grupo também, a gente ainda deu aula lá. A gente veio para uma associação de bairro aqui, perto do Parque das Nações, e ficamos lá durante 8 anos. Tudo trabalho voluntário. Teve uma época que a gente tentou cobrar uma carteirinha que era simplesmente R$ 5, mas não funcionava. Nem os R$ 5, né? Então, assim, é um valor simbólico para tentar ajudar. E aí, essa associação virou uma... Como que é que se fala, meu Deus? Não é Casa de Cultura. Eu esqueci o nome. Sem ser Casa de Cultura, tá? Mas é parecido. E aí a gente continuou lá por mais um tempo, mas depois eles precisaram reformar. Então, nesse trajeto da reforma, a gente ia ficar sem lugar para dar aula. E o mestre Dinho, ele já tinha um trabalho com a Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura contratou ele para dar aula somente um dia no Céu Pimentas, quando inaugurou, que a gente está lá há 12 anos no Céu Pimentas. Depois, só teve 6 meses que ele foi remunerado por esse dia, cortaram e nunca mais teve mais nada. Porém, esse espaço, para mim, ficou um espaço como se fosse o espaço do meu grupo, porque a gente não tinha condições de pagar aluguel, os alunos também não conseguiam pagar a mensalidade, então a gente via que não tinha estrutura para alugar um espaço e ficar. Então, eu peguei e fui dar aula também a voluntário no dia de sábado, e aí a gente foi ocupando esse espaço, né? Aos poucos, ficou com o dia. Hoje em dia, a gente está lá dia de segunda, quarta e sexta. Eu estou lá aos sábados, mas já fiquei lá de segunda, quarta e sexta, terça e quinta também. E dou aula nesse espaço, a gente já dá aula lá há 12 anos. Então, tem a galera que é desde o princípio do grupo, que nos acompanha, que treina lá, mas também todo semestre tem alunos diferentes, porque é um espaço que é aberto para a sociedade, que tem inscrições, tem todos esses procedimentos. E vocês conseguem hoje um apoio público, nem ou um apoio público de patrocínio Não, privado, nada? tivemos muita promessa, cada gestão que mudava, questão política que mudava, vinha alguém fazer uma promessa para a gente. Na verdade, já teve gente que fez gente até de bobo, pediu o nosso portfólio, manda o portfólio no meu e-mail, faz isso, faz aquilo, e nada. Porém, eu continuo com o meu trabalho, mas lógico que eu gostaria de ter um apoio, né? A gente sobrevive e vive disso. Se não é disso, a gente tenta, lógico, se manter de outra forma, mas lá existem os professores que estão concursados. Infelizmente, não abriu nenhum concurso, mas também teve pessoas que foram contratadas de outras formas, entende? É uma questão mesmo de costa quente, né? Quem tem a costa quente, QI, a gente continua lá, mas independente de ser contratado ou não, a gente está com o nosso trabalho. Eu ficaria muito feliz se fosse, né? Se eu tivesse uma remuneração por isso, porque eu conseguiria desenvolver um trabalho bem melhor, né? A gente precisa, em questão de instrumentos, dessas coisas, a gente consegue sim comprar, porque vê a verba do local, aí tem essa questão da verba, então nessa questão de instrumento, de suporte, assim, eles dão, né? Espaço, instrumento, precisa disso, precisa daquilo, sim. O que falta é a questão humana, o que falta é a questão do salário humano, né? A questão humana mesmo, né? Isso não tem. E eu entendo que não é culpa dos funcionários que está, que vem a ordem de cima para baixo, mas também deveria ter um esforço, assim, sabe? Quando você une forças, todo mundo
busca, tipo assim, o problema do Vitor não é meu, então eu vou ficar tranquilo, eu já estou, né? Então, acho que não é dessa forma, mas infelizmente é assim que acontecem as coisas, mas eu continuei nesse espaço aí e estou Hoje, dando continuidade. hoje vocês atendem quantas pessoas lá? Agora, na época da pandemia, está restrito, mas a última vez que eu me lembro que eu pedi a relação, tinha 85 inscritos, e aí isso varia de participantes, né? 85 inscritos, mas às vezes tem 30, 40, é tipo muito flexível, porque às vezes um falta, tudo bem, mas era isso. Nossa, é bastante gente. 85 pessoas Porque é a gente muita não gente. colocou limite de inscrição e nem de idade, a gente colocou assim, de 0 a 100 anos. E aí, Claro. quantas vagas vocês querem que abra? A gente falou assim, quanto que a sala couber, Sim, né? Então, perfeito, claro. Eu gostaria de entrar numa outra questão que a gente conversou bastante nos bastidores, e que é até uma entrevista que eu fiz com a própria mestra Mara, onde eu fiz essa pergunta para ela e para outras entrevistadas que eu já fiz, que eu acho importante. Você falou sobre algumas questões complicadas de ser mulher na capoeira, né? De estar mulher na capoeira por conta das pessoas que atuam na capoeira e não por conta da magia, né, que a nossa capoeira é. Mas como que é ser mulher? Como que é ser mãe para você na capoeira? Como foi você criar as suas crianças, né, ter uma família estrutural dentro da capoeira? a princípio foi muito difícil. Foi muito difícil porque, primeiro, de questão que eu precisava trabalhar, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos e me manter dentro da capoeira firme e forte, né? Essa foi uma das primeiras questões. Eu ouvia muito dizer assim, você vai ver, quando você tiver um filho, você vai deixar de fazer tudo aquilo que você gosta de fazer. Você vai ver, né, já te estimulando a dizer, você não consegue. E eu sempre fui uma pessoa de desafios. Quando a pessoa diz que eu não consigo, aí que eu vou lá, nem que eu faça das tripas coração, eu mostro que eu consigo. Então, eu pensava assim, nossa, como que eu vou jogar capoeira e o meu filho bebezinho, por exemplo, né? E aí eu falei assim, com 6 meses, ele já tinha roupa de capoeira, bebezinho. Então, estrategicamente, eu levava ele para a roda e colocava ele, quando ele já sentava sentadinho, já com a roupa, ninguém pode dizer nada, ele é capoeirista, ele tá com a roupa, né? E aí a galera vinha, deixa eu segurar, aquele menino fofinho, né? Bebezinho, todo mundo quer, segurava. Então, eu tive muita ajuda nessa questão, assim, da galera no geral que estava no meu entorno, né? A galera do grupo, eu digo assim, que estava no meu entorno. Mas em algumas coisas foi muito difícil para mim ser mulher capoeirista pela questão do preconceito, né? Pela questão do racismo mesmo que existe, do machismo que tem, que é muito estrutural isso, né? Uma coisa que parece que é muito naturalizado e que, sabe, você tá dentro da capoeira e, tipo, alguém te julgar é incapaz. Você é incapaz porque você é mulher, né? Eu já passei por muitas coisas, assim, ações até covarde, porque se eu ficar falando, eu vou expor pessoas. E justamente foi essas minhas decisões de seguir caminhos diferentes, por essas ações covardes, de tipo, você está na capoeira, você tem que jogar que nem homem. Quem disse que eu tenho que jogar que nem homem, né? Já levei escala no nariz de sair sangue, né? Já passei por situações assim de me machucar, sair para o hospital e, tipo, foi capoeira e a pessoa não se preocupar com o ser humano. Não é que é capoeirista, tipo, ela se machucou, vamos lá ver o que aconteceu, né? Então, já passei por várias situações assim, de tipo, querer tocar berimbau e pedir a pessoa me olhar assim com um rabo de olho e fingir, né, o peito estufado e fingir que eu não estava, e eu insistente, ficava ali em pé, tocava nas costas. Eu entendo a questão da hierarquia, entendo sim, jamais eu ia pedir para um mestre, alguém que está segurando a energia, eu estava ali, tipo, pegando com as pessoas que eu me comparava, às vezes, muitas vezes a pessoa estava ali com o peito estufado, musculosão, e estava fingindo, e eu sabia que eu conseguia muito mais do que aquilo, então eu ia lá, pedia, e tinha essa questão de rejeição. Dentro das musicalidades também, a gente ser vista, as músicas, né? Aquelas músicas meio que são assediadoras, você entrar dentro da roda de capoeira e a pessoa já canta aquela música, sabe que é um assédio?
Mas quando a mulher não entende o que é assédio, o que é machista, vai cantar e vai ficar natural. No começo eu não sabia, né? Eu não conseguia ver dessa forma, que aquela música era tipo uma questão de assédio. Por exemplo, eu gosto de usar as minhas roupas apertadas, uma mulher que eu sou simpática com todo mundo. Se eu te ver, eu vou te dar um abraço, vou te dar um beijo. Isso não significa que eu estou te cumprimentando, ou eu chego com o mestre, oi, mestre, tudo bem? Que eu quero me relacionar com ele de alguma forma, ou que eu estou dando algum tipo de brecha para ele achar que eu estou dando em cima dele, ou que eu quero que ele dê em cima de mim, né? Então, isso a gente vive até hoje, e vivia antes muito mais ainda, porém, tem essa questão do feminismo está crescendo bastante, né? Essa questão das leis também está crescendo, então, alguns tá, tipo, tá entendendo, mas ainda continua meio que camuflado, né? E outros, né? Então, foi muito difícil essas questões, mesmo para mim, por conta do machismo. O preconceito também é muito grande, e quando eu falo pelo preconceito, não é só pela sociedade capoeirística, é pela sociedade no completo. Muitas vezes eu passava na rua e alguém dizia que era macumba. Muitas vezes eu chegava do trabalho e, para mim não perder a roda, eu corria no banheiro, eu trabalhava no shopping, colocava minha roupa de capoeira, só que ali eu tinha que passar antes no mercado e comprar um leite para o meu filho. E, às vezes, eu esquecia que eu estava com a roupa de capoeira. E eu começava a olhar assim para o lado, um monte de gente me olhando estranho, né? Assim, um olhar de rejeição. Quando eu ia me tocar, era por causa da roupa, né? Quando eu ia perceber, eu falei, caramba, como que é a questão do preconceito, do racismo é muito forte. E aí, quando eu digo o racismo e o preconceito, não está atrelado só porque é uma questão cultural, está atrelado porque é uma questão cultural que vem de matriz africana. Ninguém olha uma pessoa que treina karatê dessa forma. Não olha. Ele vai andar na rua tranquilamente. Ninguém olha uma jovem que está com a roupinha de balé com uma cara de espantado. Mas o dia que eu colocar a minha saia de samba de roda, eu já vou ser mesmo. E se fosse, não tem importância. E daí, qual que é o problema? Já vou ser olhada como eles atrelam com a religião. E quem diz que a religião é coisa, né? Mas eles associam com um lado negativo, ainda faz ver das duas formas negativas. Eu estar de saia e atrelar uma religião que eles veem como um ponto negativo, né? E aí a gente vê que isso são racismos e preconceitos que estão relacionados às culturas que vêm do povo preto, né? A cultura que vem do povo resistente, do povo que luta. Então, nenhuma dessas outras culturas sofre esse preconceito. Eu já ouvi falar assim, eu vi uma fala que eu debati de uma pessoa que disse assim, eu sou mais um cara branco que disse que ele era mais negro do que qualquer negro, né? Eu não vou ficar citando o nome, e porque ele frequentou lugares que um negro nunca frequentou um quilombo, frequentou um terreiro, e aí eu não sei a que ponto uma pessoa chega a pensar dessa forma, que ele é mais negro que uma pessoa negra, sendo que ele nunca passou pelos processos, pelas dificuldades que a gente passou, pelas questões de, sabe, ser beneficiado, né? Em muitos lugares. A questão é exatamente essa, contramestra. As pessoas precisam entender que existe um privilégio que você não escolheu ter, mas você tem. Não é que a pessoa escolheu. Então, se ela não escolheu, ela tem, o mínimo que ela pode fazer é entender. Eu tenho privilégio. Quanto mais, se tiver uma pessoa com a pele mais escura do que a minha, vão me chamar de morena e a outra, sabe? Eu tenho uma conhecida que a mulher disse assim para ela, ai, eu gosto tanto de você, né? Porque você é uma negra de alma branca. Você acha? Olha só como que chega o nível. Isso é natural, a pessoa acha que está elogiando o outro, falando uma coisa dessa, né? A pessoa coloca um turbante no dia da consciência negra, mesmo sendo uma pessoa branca, e acha que sofreu a mesma coisa que a gente sofreu, não sofre, porque a nossa luta é diária, né? Eu fico muito feliz de ter um filho com quase 18 anos, um menino negro, eu, uma mulher negra, de sair de casa e voltar viva. É uma felicidade, porque a gente não sabe, né? Meu filho, a qualquer momento, pode ser julgado como um bandido, se ele está fazendo nada, né? Eu tenho 2 irmãos, os 2 são negros, mas um se reconhece.
só que ele é da pele clara. Os dois levam uma blitz. Um foi tratado de uma forma diferente do que o outro, na mesma blitz. Um foi tratado assim, seu nome, seu documento. O outro falou assim, você já foi preso do quê? E para quem foi essa pergunta? Era negro. Aí ele falou, nunca falei que eu fui preso. Então, isso envolve, não é só... Eu entro em outros assuntos porque é uma questão que está dentro da sociedade. Ele vai sofrer uma série de sevícias da vida dele, da situação dele, que ele vai sofrer. E olha o tempo que a gente tem que dispensar esse tempo para as pessoas entenderem isso, que não é mimimi, né? De que não é mimimi, que é uma situação de dor. É uma situação de dor. E vai piorando, quanto mais, né, contramestre? Mulher, negra, periférica. Aí, se você for conversar com uma pessoa que tem todas essas bases estruturais e ainda LGBTQIA+, às vezes com deficiência, tudo vai piorando, vai tornando-se uma pessoa muito, muito mais prejudicada pela sociedade. Não tem nem comparação. Não tem, e é impressionante como a sociedade não consegue enxergar, não digo, não estou generalizando, mas é impressionante como não consegue enxergar essas questões, né? O meu filho, por exemplo, eu já imaginava que ele sofresse algum tipo de preconceito por ele ser negro, mas teve uma época que ele não aguentou, assim, sabe? De ir para a escola e na escola ser zoado pelos os aprendizes que estavam ali, né? Por ser um menino negro, por ele se autoafirmar como negro. Ele, desde pequeno, que isso é importante para nós, capoeiristas, para nós, pais, ensinar para os nossos filhos e familiares, autoafirmação. Porque é difícil você se autoafirmar, você se aceitar o seu cabelo crespo, você aceitar como você é, porque a sociedade quer que a gente seja uma sociedade padronizada, né? Onde o padrão de beleza também está onde? Né? Da pele clara, do branco, da mulher que é progressiva, que tem um cabelo. Não quer dizer que ela não seja bela, mas esse não é o único padrão de beleza. Né? E eu não sou obrigada a assumir esse padrão, porque a sociedade quer. Então, eu ensinei o meu filho assim, você tem um cabelo lindo, maravilhoso, é black, desde pequenininho eu enrolava assim, ele cochilava no carrinho de bebê e eu enrolava, porque ele já cresceu com esse estilo. Eu não quis, tipo, deixar ele padronizado para depois ele entender que a sociedade queria aquilo, sabe? O meu filho mais novo, o Cauã, ele tem a pele clara. Você precisa de ver quantas vezes esse menino chorava, ele bebezinho, com 2 anos. Ele gostava que colocava uma música na TV que era Sou negão, negão. Ele via essa música, ele ficava uma felicidade. E eu nunca cheguei a explicar para ele sobre isso. E aí, ele, quando falava assim, calma, qual é a sua cor? Você é mais clara? Ele chorava muito se falasse que ele era branco. Ele chorava, ele é mais claro que você. E aí, um dia, ele pequenininho, ele estava sentado no sol, e aí lá sentadinho, assim, mal bonitinho, né? E eu falei assim, calma, vem. Aí ele chegou todo feliz correndo e falou assim, mamãe, olha. Aí colocou a mão dele do lado do meu braço e falou assim, eu já estou ficando igual a sua cor. Eu quero ficar assim linda igual você. Então, é felicidade você ver uma criança na sociedade hoje em dia falando isso, né? Ele se autoafirma mesmo, porque não é a cor da pele. O que o pessoal tem que entender é que não é a cor da pele, né? Qual que é a descendência, qual que é as suas origens, se for analisar bem, né? E aí tem gente que diz que é branco pelo lado positivo, mas que se for ver a origem... Claro, né? E é bom, é tão lindo teu filho ter o olhar dele, de ter as possibilidades e a possibilidade de não ter aquele... se visualizar enquanto uma pessoa negra, né, como algo ruim. Ele olhar e visualizar como algo extremamente valoroso e entender que a questão do retinto da sua pele não se dá na questão de você ser ou não de uma matriz cultural. Se dá sim, claro, como já falamos aqui, da questão dos privilégios. Isso não tem comparativo. Infelizmente, quem tem a pele mais clara terá privilégios, e eu falo, eu sou um privilegiado, né? Sou um privilegiado em relação a isso. Mas é importante que você cite isso, porque isso é um valor. É um valor de olhar para a mãe dele, você é empoderada, né? Você é empoderada, sim. Você traz alegria para ele, orgulho por ele ser quem ele é. E é assim, todo dia eu escuto assim, você sabia que você é a mulher mais linda do mundo?
Eu gosto tanto da sua cor, eu queria tanto ter nascido da sua cor. Então, eu fico feliz porque hoje em dia o que leva as crianças a não querer ser da sua cor. Eu tenho sobrinhos que queria passar cândida no corpo, entende? Por quê? Porque era zoado, porque passava por questões racistas dentro da escola e até dentro do convívio do amiguinho. Mas eu digo assim, uma criança ela não nasce preconceituosa. Ela não nasce. A sociedade o constrói, né? Não é a sociedade que faz aquela criança ser preconceituosa. E o pior ainda é que essas questões deviam ser levantadas fortemente dentro da escola, né? Mas não é isso que eles querem, não é isso que acontece. O porquê que eles querem tirar a disciplina de história de dentro da escola, mesmo que não fale a nossa história verdadeira, mas chega em alguns pontos, porque uma pessoa que ela conhece a sua história, que ela conhece suas origens, ela se torna um cidadão diferenciado, um cidadão crítico. E a sociedade não quer pessoas que tenham conhecimento, que não conheçam a sua história. Né? Muitas coisas da nossa história foram apagadas, né? Tentaram apagar. E graças a Deus aí existe pessoas que estudam, que buscam, que tentam resgatar isso, porque senão eu não ia saber a minha descendência, né? Eu não ia saber, olha, né? A questão da escravidão, como que é contada, né? Dentro das escolas, como que é contada que libertou os escravos? Quem libertou os escravos? Foi a luta deles, né? Mas aí a história é contada de uma forma diferente. E mesmo assim, eles ainda querem tirar para que não seja contada história nenhuma, né? E é isso, e tudo isso a capoeira fortalece essas questões, né? A capoeira fortalece. Eu falo sobre os meus alunos, eu não chego numa aula de capoeira e só falo, olha, vamos dar queixada, amada, rasteira, martelo. Não, eu dou uma aula falando qual é a história do nosso país, da onde que foi a origem da capoeira, e por que ela é uma luta de resistência, né? Por que ela é importante da gente estar ali insistindo quando vê que só tem 3 alunos numa turma de capoeira, enquanto uma turma de outra modalidade tem 20, 30. O porquê isso que acontece? Né? E eu tenho que, por que eu tenho que ficar ali afirmando a importância daquelas pessoas que estão representando? Então, para mim, a capoeira, ela não vem só nesse processo de pernada, né? Eu sempre digo assim, eu vejo a capoeira como um leque muito grande. E aí, dentro desse leque, a questão educacional, ela é muito forte, né? Pena que em alguns lugares as pessoas não veem, porque a gente faz papel de tudo na capoeira. A gente é psicóloga, é educadora, é pai, é parente, todas as questões a gente envolve ali. Só que as pessoas não veem o quanto que é importante, né? Então é complicado. Olha esse bolinho aqui. Aqui são todos certificados, tudo, né? E o porquê que eu estou te mostrando isso? Porque eu falei para você que hoje em dia eu sou arte educadora e eu falei, não sei se tem que e esse foi um processo difícil. E aí, o que eu fiz? Eu dava aula voluntária, só voluntária, e eu entendi que isso, para mim, é um documento. Em determinado ponto da minha vida, eu não sabia que isso era um documento, né? Perfeito. E aí, eu comecei a pegar todas as atividades que eu fazia, eu queria um certificado. E fui juntando. Hoje em dia, passa até estourou, porque não cabe mais. E aí, o engraçado disso é que eu, quando essa Negatana, vejo a capoeira como uma formação muito mais além do que uma formação de faculdade. Porque na faculdade eu tenho um tempo determinado. Eu treino, eu estudo ali de 4, depende da linguagem, 4, 5 anos, 3, e sou formada. A capoeira é uma formação de vida, é uma formação para a vida inteira. Tem mestre que é analfabeto, não sabe ler, mas o que ele tem aqui é uma biblioteca viva e que nunca vai morrer. E aí as pessoas entendem isso. Mas para mim conseguir conquistar o meu espaço como educadora e como uma profissional de capoeira, eu tive que fazer uma formação. Eu tive que estudar, porque eu também vejo que se eu tenho a possibilidade, é importante. Então, eu fui para a educação física, a princípio, pensando em fortalecer o meu currículo capoeirístico. Eu não fui pensando assim, eu vou dar aula de educação física na escola. Eu falava assim,
Um dia eu vou conseguir trabalhar na fábrica de costura. Quais os critérios? Você precisa ter faculdade, curso universitário. Então, fazer para mim dar aula de capoeira. E aí eu consegui, com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, que só Deus sabe, fazer minha faculdade. Não foi numa faculdade pública, foi através do ProUni, com 50% de bolsa, outro não. Por que eu digo muita dificuldade? Dificuldade de ser mãe, de ser estudante, de ser contramestre, de ser dona de casa, financeira, de apoio, né? Quando eu fiz a faculdade, nos 3 anos da minha faculdade, foi 3 anos de grande perca. Ao mesmo tempo, eu tinha perca. O primeiro ano, minha avó faleceu. No segundo, minha avó faleceu. E no terceiro, minha mãe faleceu. E no terceiro ano, que era o último ano assim mais difícil, cada dia que eu ia ter uma prova, que era a última prova, que se chamava regimental, na mesma semana minha mãe ficava internada e eu tinha que ir para a faculdade, tinha que ficar no hospital com ela a noite inteira. Eu estudava pelo celular ruim, né? Estudava pelo celular. E eu coloquei na minha cabeça assim, eu não posso pegar DP, porque eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. É a Universidade Cruzeiro do Sul. Se eu pegasse uma DP, eu ia pagar R$ 1.000 a mais, 1.300 de uma disciplina só. E aí foi muito difícil eu conseguir passar na faculdade sem pegar uma DP, olhar para os meus filhos e ver que eu conseguia dar conta das questões de casa, de cuidar dos meus filhos, ver eles bem limpinhos, levar para a escola, levar para a capoeira, e escutar assim, você vai fazer faculdade, você nunca mais vai fazer capoeira. Eu falava, eu vou. Perdi muito peso, porque às vezes eu não conseguia comer, né? Não conseguia, você vai para a faculdade com o dinheiro da passagem, né? E aí você sai, você tem que ir para outro lugar, né? Foi muito difícil assim mesmo. E por questão de tempo, um monte de questão, as coisas foram ficando difíceis, porque não são fáceis. Comecei a vender tapioca na faculdade, piorou mais ainda. Porque eu estudava até 3 horas da madrugada, ficava com a minha mãe, ia para capoeira, e quando era 5 horas da manhã, eu tinha que fazer pressão. Eu tinha que estar de pé, porque eu precisava do dinheiro para chegar no dia da mensalidade. Então, não foi fácil, mas isso me ajudou muito como pessoa, como profissional, porque eu consegui fazer a formação e aprendi muita coisa também. Eu acho que assim, um conhecimento só agrega, né? Um ajuda o outro. Quanto mais conhecimento você busca, melhor ajuda para você. Se eu falar para você que eu era uma mulher tímida, que eu não tirava nem foto, uma criança, eu não tenho foto de infância. Eu não tirava, eu não conseguia olhar no olho das pessoas. Então, a capoeira me ajudou muito com isso. A capoeira, o estudo. Hoje em dia, eu acho que eu falo até demais. Muito bom. E como é que você visualiza hoje, infelizmente está chegando no final da nossa conversa, né, nesse momento, né, porque espero ter muito mais diálogo contigo. Como que você visualiza a atual conjuntura do país e da capoeira? Como que eu visualizo a atual cultura do país e da capoeira? A conjuntura, como que a gente está politicamente e a capoeira, o que você está vendo que a capoeira está fazendo com o contexto de situação histórica que nós estamos vivendo agora do país? Olha, é uma questão muito difícil, né? A capoeira, ela é uma luta de resistência. Porém, nem todas as pessoas que estão nela são pessoas resistentes que tentam buscar, está resistindo pelo ato de estar ali na expressão, né? Resiste sem perceber. Mas, para mim, é muito triste ver um capoeirista, um educador, colocar um cara no poder como esse que está atual. É muito doído, né? Quando eu vejo uma pessoa dessa, eu sei que a pessoa não conhece a história. E ela não está fazendo juízo daquilo que ela está. Infelizmente, cada um tem uma opinião, tem uma escolha, eu concordo, mas acho que isso não é questão de escolha, né? Isso é uma questão que está muito clara. Nós não temos políticas públicas para capoeira, ponto. E o difícil disso é que precisamos unir forças para essas conquistas. Só que, infelizmente, a sociedade capoeirista, existe uma grande parte que são pessoas egoístas, pessoas que pensam em si próprios. Existem capoeiristas, existem profissionais de capoeira e existem feitores dentro da capoeira. Existe a pessoa que vende o outro, né?
E a gente vê isso dentro dos projetos, alguns projetos, porque o cara dizia assim, olha, você, o Contramestre Palito vai comentar com você, eu acho. Falar para você que eu peguei um projeto que eu ganho dinheiro, você não ganha com a capoeira porque não é questão de negro, que é questão de mimimi. E se eu for na secretária e eu consigo aprovar o meu projeto, ela fala para mim trazer que eu te aprovo, é um cara vendido, é um feitor dentro da capoeira. E essas pessoas têm um monte. Porque enquanto eu, Contramestre, estou resistindo para não dar o braço a torcer a esse tipo de questões de querer buscar para a sociedade capoeirista, não só para mim, tem pessoas que estão vendendo. Uma hora eu vou dizer ali no lugar, olha, eu não dou aula de graça nesse espaço, por questão que a gente precisa de fortalecimento, mas vai alguém lá e vai ganhar pagar. Você entende? Não une as forças, não luta, porque vê só... É pessoas que andam com cabresto, né? Que vê só aqui. Quem anda com cabeça não consegue ver as coisas do lado. E pessoas que pensam só no seu próprio umbigo. Então, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa unir forças, mas eu não vejo isso como uma questão fácil, por essas questões, por ter alguns tipos de pessoas que, para mim, não considero capoeirista. Está levantando a perna, mas não considero. Se a capoeira é luta de resistência, porque você quer agir como um feitor, né? O que você quer vender ao seu amigo? Você quer enganar ele, quer ganhar nas costas dele. Não vejo essas questões. Eu não sei se eu respondi o que você... Nossa, respondeu maravilhosamente. Linda, espetáculo. Eu concordo contigo, não, e eu não estou falando que eu acho que você respondeu de forma sensacional porque eu concordo, não é por isso, porque eu concordo, tá? Concordo plenamente. Mas por quê? Porque eu também visualizo que a capoeira ela é muito mais do que pernada. Ela é uma ação social, ela é uma ação política, ela é uma ação histórica. E tem gente que está confundindo, e eu vejo as pessoas fazerem isso, né? Assim, não, a capoeira ela é tudo que a boca come. Tá bom, ela é tudo que a boca come. A capoeira come fascismo? Não. Não, né? A capoeira não come racismo. Ela não come machismo, ela não come nada. Então a gente tem que colocar, né, de olhar para essa pessoa e falar assim, você é tudo, menos capoeirista, né? Você pode ser tudo, mas capoeira você não é. E é complicado. O pior é que a gente vê pessoas muito próximas, assim, da gente, assim, que tem um olhar, assim, né? Que essa política atual, eu não criei inimigos, mas eu vi que tem pessoas que não consigo engolir como amigos. Não consigo. Porque tenta conscientizar, tenta falar, olha, você não passa, mas eu passo por esse preconceito. Essa pessoa que está aí é uma pessoa preconceituosa. É preconceituosa com mulher, com preto, com nordestino, com tudo, sabe? Então, se você apoia uma pessoa que me faz mal, que me fere, você não é amigo, né? É assim, porque um amigo meu, se eu sou seu amigo, Vitor, e alguém está te ferindo, está te machucando, eu não vou querer que essa pessoa faça isso. Eu vou falar, Vitor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Já que eu não conheço, eu não sei o porquê. Eu vou tentar conhecer, então. Né? E não fechar os olhos e dizer o problema não é meu. E dentro da capoeira acontece isso, muito. Verdade, verdade. Né? Eu agradeço demais, Contramestre, a nossa conversa, o nosso diálogo. Eu gostaria que você desse as suas considerações, não vou falar finais, mas faz parte do protocolo, né? Suas considerações, suas palavras de hoje, para a gente poder fazer um fechamento nessa nossa conversa. E, desde já, agradecer o carinho, agradecer a parceria e essa alegria maravilhosa que você traz para a gente. Eu finalizo aqui essa conversa de hoje, que eu sei que a gente vai ter muitas outras conversas onde eu vou poder aprender com você e todos que eu aprendo no dia a dia, e ter essa partilha que eu acho importante, essa escuta, a questão da escuta, né? E a palavra que eu tenho é gratidão. Gratidão por quê? Pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Não é qualquer um que quer fortalecer a mulher na capoeira, quer fortalecer a mulher, né, na vida, que quer fortalecer uma outra pessoa e lutar por todos, não é todo mundo. Então, esse não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas que você vem aí, um menino, eu digo jovem, novo, mas que tem uma cabeça muito aberta, muito inteligente, bem mais do que eu considero.
e que está aí fortalecendo e preservando aí a nossa cultura e nossas histórias. Isso aqui é um documento. Pode ser que tenha pessoa que vai achar bacana e pode ser que não, porque também eu não sou obrigada a falar o que as pessoas querem, né? Então tem coisa que a pessoa vai ouvir e vai, não, eu não sou obrigada, eu tenho minha linha de pensamento, né? Não sou manipulada. Então é isso. A palavra que eu tenho é gratidão. E eu deixo aqui a minha palavra assim, que eu acho muito forte, é fortalecimento. Mas quando eu digo fortalecimento, não é de boca para fora, não é bater no ombrinho e falar eu estou contigo e depois não querer saber, é fortalecer de verdade, é fortalecer, é preservar uma cultura de um povo preto, uma cultura rica, uma cultura que tem uma história gigantesca dentro do nosso país, uma história de construção, né? É uma cultura no qual fortalece aquelas pessoas desfavorecidas, né? E que a sociedade não enxerga. Então, palavra gratidão, fortalecimento, e se precisarem dialogar comigo a qualquer momento, eu estou sempre à disposição. Fico muito feliz mesmo por essa partilha de hoje, de verdade. Eu saio assim sempre com o coração cheio quando eu tenho alguém para me escutar, alguém para eu escutar também, né? Porque isso é importante. Hoje em dia a gente vive num lugar onde que parece a sociedade parece robô, né? Se você vê, você tem uma referência em São Paulo. Se você for fechar os olhos e você imaginar, por exemplo, a Paulista, a pessoa para lá, a pessoa para cá, barulho de uma coisa para outra, as pessoas quase não têm tempo para escutar a outra. E quando tem um tempo para escutar, né, que isso é o que a sociedade proporciona, ela não consegue escutar muito sem ter um julgamento. Antes de você falar, ela já tem um julgamento. Então, Voltou. então, as pessoas não têm tempo para escutar, e quando escuta, muitas vezes já tem um julgamento antes de você falar sobre Exatamente. você, né? Então, a gente precisa mais disso, dessas trocas. Eu costumo dizer que eu aprendo muito com isso, com a oralidade, escutando, conversando, né? Compartilhando. Olha, Vitor, você precisa de uma questão, eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas eu tenho minha apoio moral. Eu sou sua amiga. Se você precisar, eu estou aqui, entendeu? Então, isso é importante, né? Olha, contramestra, vamos falar sobre a sua história. Quem é que quer ouvir a minha história? Muito pouco, né? Pouco, são poucos que querem ouvir minha história, porque a minha história não interessa, talvez. Por isso que eu faço parte da Rádio Madeira de Lei, e eu fiz várias entrevistas com o mestre, e o nome da locução era uma das locuções, que era Histórias e Vivências de Mestres e Representantes da Capoeira e Cultura Popular. Por quê? Tem gente que não merece, não devia ter esse mérito, e é muito conhecido na sociedade capoeirista e no mundo, enquanto tem pessoas que merecem, que têm grandes histórias, que suas histórias ficam ali apagadas, que as pessoas deixam invisibilizadas. Grandes mestres. Se você vê lá na minha página no Instagram, no IGVT, você vai ver que mestres, que histórias fantásticas, que nunca foi contada, ou que talvez foi contada em algum momento e as pessoas não ligou, porque não tem um nome grande, não é de um grupo grande, entendeu? Então, isso é importante. Às vezes, aquela pessoa que está escondidinha ali, ela pode não ter todo o conhecimento, que ninguém tem todo o conhecimento, mas às vezes ela tem um conhecimento que você não tem. Às vezes tem um mestre que é mais velho, mais antigo. Tem uma música que eu gosto da frase, que diz assim, que nem sempre o mais velho sabe mais do que o rapaz, né? Tem um respeito à hierarquia, mas às vezes o que eu peguei, eu sou jovem, eu peguei um conteúdo que você não passou pelaquele momento, e isso pode complementar o seu conhecimento, né? Então é isso, Vitor. Vou parar de falar porque já deu nosso tempo. Gratidão. A gente espera a gente poder conversar pessoalmente, falar também sobre os trabalhos que eu desenvolvo, que não é só a capoeira, é o cortejo, é o sarau. E aí a gente vai falando aos poucos, tá bom? Vai ser lindo, vai ser um espetáculo, vai ser uma honra, tá? Show. Muito obrigado pelo carinho. Axé para todos, para todas, e alguns que ficaram bravos, para todos, sim, tá? Ficou bravo por a gente incluir? Se afasta. Beijo no coração. Muita luz e muita paz.